Você já se perguntou como a Bíblia trata a prostituição? Será que há condenação completamente? Ou há alguma outra perspectiva? Neste vídeo, vamos fazer uma análise mais profunda e mergulhar nas Escrituras para entender a visão bíblica sobre a prostituição e o que ela nos ensina sobre o pecado e a graça. Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Borges e estou aqui para te cumprimentar com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma mensagem poderosa da parte de Deus para o vosso coração. E é com muita alegria do meu coração que eu te cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Quer aprender com Jesus? Vamos ao tema de hoje, uma análise das Escrituras sobre a prostituição. Vamos fazer uma análise bastante profunda neste vídeo. Quero que você tenha paciência e nos acompanhe nessa análise que vamos fazer profundamente nas Escrituras sobre a prostituição, o pecado da prostituição. Vamos fazer uma análise começando pela a prostituição no Antigo Testamento. Amém? A prostituição é um tema que aparece várias vezes no Antigo Testamento. Amém? A Bíblia condena a prostituição e a considera um pecado grave que pode levar à destruição moral e espiritual. Neste ensinamento, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o pecado da prostituição no Antigo Testamento. A Bíblia apresenta vários exemplos da prostituição. Por exemplo, em Gênesis 38, a história de Tamar, que se disfarça de prostituta para seduzir seu sogro, Judá, e conceder-lhe um filho. Em Deuteronômio 22:21, há uma referência às mulheres que são acusadas de prostituição e são apredejadas até a morte. Esses exemplos deixam claro que a prostituição era considerada uma prática imoral e pecaminosa. Além disso, a Bíblia apresenta várias passagens que condenam a prostituição. Em Levítico 19:29, Deus adverte o povo de Israel a não se profanar suas filhas fazendo-as se prostituírem. Ele diz: não profanarás as vossas filhas, fazendo-as prostituir-se, mas que a terra não se prostitua e se encha de maldade. Essa passagem deixa claro que a prostituição é uma prática que pode levar às consequências graves e que Deus espera que seu povo se abstenha delas. Amém? Essas passagens bíblicas deixam claro que a prostituição era uma prática considerada pecaminosa e que levava às consequências graves. A Bíblia ensina que o sexo deve ser uma expressão de amor e compromisso dentro do casamento e que a prostituição não é um comportamento aceitável diante de Deus. Em resumo, a Bíblia condena a prostituição no Antigo Testamento e a considera um pecado grave que pode levar à destruição moral e espiritual. A Bíblia ensina que o sexo deve ser uma expressão de amor e compromisso dentro do casamento e que a prostituição não é um comportamento aceitável diante do Senhor. Amém? Vamos fazer uma análise agora da prostituição no Novo Testamento. No Novo Testamento da Bíblia, o pecado da prostituição é novamente condenado como uma prática imoral e pecaminosa. Jesus Cristo falou sobre a prostituição e a incluiu na lista de comportamentos imorais que mancham a pureza do coração humano. Vamos lá? Em Mateus 5, 27 a 28, Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amém? Vamos entendendo. Essa passagem não se refere diretamente à prostituição, mas mostra que Jesus condenava a imoralidade sexual em todas as suas formas. Além disso, há várias passagens do Novo Testamento que condenam a prostituição. Vamos lá, mais um. Em 1 Coríntios 6, 15 a 20, o apóstolo Paulo escreve: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porque, como se diz, será os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui
peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados com preço. Glorificai, pois, a Deus vosso corpo. Amém? No Novo Testamento, a Bíblia descreve o pecado da prostituição como uma prática imoral e que é condenada pela lei de Deus. A prostituição é descrita como um pecado que corrompe o corpo e a alma, além de desagradar o valor da dignidade humana. O Novo Testamento aborda a prostituição em várias passagens, sendo uma delas em 1 Coríntios 6,18, que diz: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que você cometa é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aqui o apóstolo Paulo enfatiza a importância de evitar a prostituição e a imoralidade sexual, pois isso prejudica o corpo físico e a alma. Ele exalta aos cristãos que se afastarem desse pecado e se manterem puros. Outra passagem importante encontrada em Hebreus 13,4, que diz: venerado seja todo matrimônio, leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Amém, meus irmãos? Nesta passagem, a Bíblia exalta a importância do matrimônio e do sexo dentro do contexto do casamento. Além disso, Deus julgará aqueles que se entregam à prostituição e ao pecado. Amém? Agora vamos fazer uma análise profunda. O que a Bíblia, nos ensina sobre o pecado da prostituição? Um grande resumão. Vamos lá? A prostituição é um tema controverso e complexo que tem sido abordado em várias culturas ao longo da história. A Bíblia, como um livro sagrado, não é exceção. Neste vídeo vamos continuando a aprender o que a Bíblia fala sobre o pecado da prostituição. Para começar, é importante entender o que é a prostituição. A prostituição é a prática de trocar favores sexuais por dinheiro ou outros bens materiais. A Bíblia condena essa prática em vários lugares. Em Levítico 19, 29, por exemplo, Deus adverte o povo de Israel: não profanem as vossas filhas, fazendo prostituir-se, para que a terra não se prostitua e se encha de maldade. A Bíblia também fala sobre prostitutas e seus clientes. Em Provérbios 23, 27 e 28 está escrito: porque a prostituta é uma cova profunda, e a adúltera um poço estreito, também como um ladrão à espreita, e multiplica os transgressores dentre os homens. Em outras palavras, a prostituição pode levar à destruição moral e espiritual, e aqueles que se envolvem nela estão sujeitos a graves consequências. Outra passagem bíblica que fala sobre a prostituição é encontrada em Deuteronômio 23, 17 e 18. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás a praga da prostituta, nem a sodomita à casa do Senhor por qualquer volta, porque e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Além disso, a Bíblia também aborda a questão do adultério, que é semelhante à prostituição em alguns aspectos. Em Êxodo 20:14, por exemplo, Deus diz: não adulterarás. O adultério é a quebra do compromisso matrimonial e, portanto, é considerado pecado. No Novo Testamento, Jesus também falou sobre a prostituição. Em Mateus 5, 27 e 28, ele disse: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus também demonstrou compaixão para as prostitutas e outros pecadores. Em João 8, de 1 a 11, há a história da mulher pega em adultério que foi trazida a Jesus. Em vez de condená-la, Jesus mostrou misericórdia e disse para não pecar mais. Este episódio mostra que, embora a Bíblia condene o pecado da prostituição, Deus ainda ama os pecadores e deseja que eles se arrependam e se voltem para Ele. Por fim, a Bíblia ensina que a única forma correta de expressão sexual é dentro do casamento. Em Gênesis 2, 24 está escrito: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Essa união sexual só deve ser feita dentro de um compromisso conjugal entre um homem e uma mulher. Em outras palavras, o sexo deve ser um ato de amor e comprometimento dentro de um relacionamento fiel e comprometido. Em resumo, a Bíblia fala claramente sobre o pecado da prostituição e o considera um comportamento imoral e destrutivo. A Bíblia também condena o adultério e enfatiza a importância da expressão sexual dentro do casamento. No entanto, a Bíblia também mostra compaixão para os pecadores e encoraja-os a se arrepender e a se voltar para Deus. Como cristãos, devemos seguir o exemplo de Jesus. Vou repetir, como os cristãos, devemos seguir o exemplo de Jesus e tratar as prostitutas e outros pecadores com compaixão e amor. Isso não significa que devemos aceitar ou tolerar a prostituição como um comportamento moralmente aceitável, mas sim devemos amar e ajudar aqueles que lutam contra esse pecado. Em vez de condenar ou julgar aqueles que se envolvem na prostituição, devemos orar por eles e oferecer-lhes a ajuda que precisam para se libertar desse pecado. Como cristão, nossa missão é ajudar as pessoas a encontrar salvação em Cristo e a viver uma vida livre do pecado e destruição. Amém, amém, meus irmãos. Neste vídeo exploramos as questões da prostituição na Bíblia e como ela é tratada nas Escrituras. Vimos como a prostituição é condenada na lei mosaica, como é retratada nas histórias dos profetas e como é discutida nas cartas do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Mas é importante lembrar que, acima de tudo, a Bíblia nos ensina a amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso significa que devemos tratar as pessoas envolvidas na prostituição com compaixão e amor, não julgando e condenando. É importante lembrar que muitas pessoas às vezes se veem presas em situações de vulnerabilidade e precisam de ajuda e suporte para sair delas. Amém, meus irmãos? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, para continuarmos a explorar juntos as verdades e ensinamentos encontrados nas Escrituras. Juntos podemos aprender mais sobre como aplicar a palavra de Deus em nossas vidas e crescer em nossa fé. Deixe aqui abaixo o seu comentário e seu pedido de oração. Deixe também seu gostei, porque isso vai nos ajudar bastante. O YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai mostrar para outras pessoas que estão precisando crescer no YouTube. Muitas pessoas estão precisando conhecer a palavra de Deus. Muito obrigado por ficar conosco até o final e que Deus continue te abençoando abundantemente agora e sempre. Amém.